Bem-vindos a mais um Handball Magazine, que esta semana lhe traz o resumo da 10ª jornada do Campeonato Placar Handball 1, onde se destaca o clássico entre o Sporting Clube Portugal e Futebol Clube do Porto, e ainda o rescaldo da 7ª jornada do Campeonato Primeira Divisão Feminina. Na rubrica Time Out, conversámos com João Pinto, lateral português de 33 anos, que representa o Helvetia Anaitasuna na sua 5ª época em Espanha. Olá, eu sou o João Pinto e sou o convidado do Handball Magazine desta semana. No Campeonato Placar Handball 1, o Sporting continua a ser a única equipa invicta à 10ª jornada. No entanto, conheceu pela primeira vez o sabor do empate. O pavilhão João Rocha foi palco de um clássico emocionante entre Leões e Dragões. Os verde e brancos entraram melhor, chegando a uma vantagem de 5 golos, com 10-5 no marcador. No entanto, a resposta do Futebol Clube do Porto foi contundente e chegou ao empate a 10. As equipas saíram para o descanso em igualdade. E se de um lado o 7-6 ia dando soluções ofensivas aos Dragões, do outro Lionel Maciel, com uma defesa de 7 metros a Pedro Cruz, ia mostrando o seu valor. Na reta final, o Futebol Clube do Porto alcançou 2 golos de vantagem, mas o Sporting voltou a responder e a assumir a liderança a poucos segundos do final do encontro, 29-28. No último lance, Jack Turin não tremeu face a Manuel Gaspar e fez o gol do empate. Em Vila Nova de Gaia, a artística da banca Biória ultrapassou o FC Gaia em Pril. Foram os gaienses a entrar melhor no encontro, mas os avancanenses encontraram o caminho para a recuperação e alcançaram a igualdade a quando da recolha aos balneários. No segundo tempo, os visitantes deram seguimento ao bom momento, mas rapidamente os homens de Carlos Rezende equilibraram. Bruno Lima, guarda-redes do Avanca, acabou por ser chave fundamental para os 3 pontos viajarem para a Avanca. Estes são os outros resultados da Ronda 10. Os belenenses 29, Sport Lisboa e Benfica 33, Marítimo da Madeira 34, Santo Tirso 24, a da Maia 19, ABC o Minho 31, Vitória FC 30, Póvoa AC 30 e Águas Santas Milanesa 26, Académico de Viseu 23. O Futebol Clube do Porto segue líder com mais um jogo. Sporting, Benfica, Águas Santas Milanesa e ABC o Minho fecham o top 5. Marítimo é 6º, seguido de Póvoa, Vitória e Belenenses, que têm os mesmos pontos. A artística da banca Biória é 10º e está acima de FC Gaia em Pril, a da Maia, Universidade da Maia, Académico de Viseu e Santo Tirso Retro Target. À 7ª jornada do Campeonato Primeira Divisão Feminina, o CIR 1º de Maio ADA CJB venceu o ABC o Minho por 28-26. A formação bracarense entrou melhor, mas as marinhenses conseguiram assumir o comando do marcador ainda antes do intervalo. No segundo tempo, as minhotas ainda tentaram recuperar, mas não conseguiram evitar a derrota. Mais a norte, o CAL recebeu o Colégio de Gaia Toyota num jogo que parecia tranquilo para a turma de Paulo Marisa, que ao intervalo liderava por 11-17. No entanto, a segunda parte trouxe um CAL revigorado que lutou, mas acabou por sair derrotado pela margem mínima. Eis os restantes resultados da Ronda 7. Maia Stars 15, Madeira SAD 36, ADA São Pedro do Sul 33, CS Madeira 25, CDE Gilianes 20, Arca Alpendurada 31, Sport Lisboa e Benfica 44, Alavarium Love Tiles 23. Este é o cenário nesta altura. Benfica segue líder, à frente da Academia São Pedro do Sul, Colégio de Gaia, Madeira SAD e Alpendurada. Em 6º segue o Maia Stars, perseguido pelo local e CIR 1º de Maio. CS Madeira, Gilianes, ABC e Alavarium completam a tabela. O Futebol Clube do Porto terminou a primeira volta da Champions League com nova derrota, desta vez em Magdeburg.
A formação germânica conseguiu desde cedo impor o seu ritmo ao jogo e tirar partido das transições rápidas para ampliar a vantagem. Ao intervalo, o marcador registava 22-16. Os dragões entraram bem no segundo tempo, conseguindo reduzir a diferença para apenas 3, mas nova investida por parte dos alemães acabou por sentenciar o desfecho do encontro. Na ronda 4 da EHF European League, o Sport Lisboa e Benfica não conseguiu vencer no terreno do Cadetten Schaffhausen. Os encarnados ainda estiveram na frente no início do encontro, que foi pautado pelo equilíbrio e trocas de liderança. Ao intervalo, a formação da Suíça saiu na frente por 13-12. No segundo tempo, os locais entraram melhor e chegaram a estar com 5 golos de vantagem. As águias voltaram a entrar no jogo, mas nem a excelente exibição de Sergei Hernandes evitou a derrota por 26-27. O Sporting Clube Portugal regressou às vitórias na Europa, na recepção ao Balatonfuredi da Hungria. Os húngaros entraram a liderar e só perto dos 17 minutos do encontro, Martim Costa conseguiu devolver a igualdade ao marcador. As equipas recolheram aos balneários empatadas, mas os leões regressaram determinados e acabaram por assumir a liderança. Depois do empate a 26, a formação orientada por Ricardo Costa conseguiu fugir no marcador e segurar os 2 pontos. Numa luta entre David e Golias, o Águas Santas milanesa, último classificado do grupo D, viajou até a Alemanha para defrontar o líder, não só do grupo mas também da Liqui-Moly Bundesliga, o Fuchs Berlim. Apesar das investidas maiatas, o poderio germânico evidenciou-se desde cedo e ao intervalo a vantagem era já de 8 golos. A vitória dos alemães ficou fixada em 34-20, com destaque para a exibição de Gustavo Oliveira, melhor marcador dos portugueses, com 8 tiros certeiros. Neste espaço de curiosidades trazemos um dado interessante sobre o Fenix Toulouse, equipa onde atua o português Gonçalo Vieira. Os gauleses conquistaram uma importante vitória frente ao HBC Nantes e são atualmente a única equipa que venceu Paris Saint-Germain e HBC Nantes esta época. O Toulouse segue invicto nos jogos em casa e encontra-se na 7ª posição com 6 vitórias em 11 jogos. Olá, eu sou o João Pinto e sou o convidado do Handball Magazine desta semana. Comecei no Belenenses, sim, mas foi só meio ano, acho eu. O meu pai jogou handball, a minha mãe também jogou handball e tinha um professor de educação física na escola que dizia que eu tinha muito jeito para a modalidade. Tinha uns contactos no Belenenses e que se eu queria experimentar. Nunca mais pensei em trocar. E eu fui para o 1º de dezembro e fiquei lá até a idade de junho. Nós no 1º de dezembro jogávamos sempre o torneio de encerramento de Lisboa e o Sporting veio jogar, que não era normal. No final do jogo o professor Frederico e o professor Armando Pires vieram falar comigo a perguntar se eu estava interessado em ir para o Sporting. Depois no meu último ano de júnior ainda cheguei a jogar alguns jogos com os meus irmãos na equipe. A sensação é muito boa. O que não é bom é jogar contra eles, principalmente porque eles cascam mais em mim do que nos meus colegas de equipa. Chegar ao Sporting, que é um clube com uma dimensão enorme, nunca ter jogado uma competição a nível nacional, foi um choque grande, foi uma diferença muito grande. No final da época, eu e mais uns 5, 6 atletas da equipa júnior começámos a entrar em alguns treinos com os séniores, começámos a ser convocados a alguns jogos. Fui para o São Bernardo e, claro, sair da tua zona de conforto, fora de casa dos pais, primeira vez a viver sozinho. Essa parte foi um bocado difícil, mas depois tive a sorte de cair numa equipa em que a média de idades era, não sei, 23, 24 anos. Então foi muito mais fácil para mim. Regressei ao Sporting
As coisas não correram como eu queria, porque não me habituei ao facto de jogar 10, 15 minutos por jogo e estar tentado o resto do tempo todo no banco. Achei melhor ser emprestado. Na Madeira, na altura, as coisas não estavam bem e eu acho que saímos 5 atletas na altura, a meio da época. Pronto, já tinha jogado em 2 clubes numa época, não podia jogar no terceiro. Depois, quando já estava no Belenenses, já estava a treinar no Belenenses, o treinador era o professor Florencio e ele lá deu um jeito de falar com a federação e consegui ser inscrito no Belenenses. O meu querido senhor Armando ligou-me, queria que eu fosse para a ABC e eu, claro, ABC, Escola de Campeões, fui com a maior das alegrias. Fiz 2 épocas bastante boas e eu evolui muito, principalmente no segundo ano que tive mais tempo de jogo. Sporting era a minha casa, então fiquei bastante contente de poder voltar. Tal como saí antes, a primeira vez do Sporting, por não ter o tempo de jogo que queria, a segunda vez acabou por ser o mesmo. Pronto, fui para a Madeira SAD outra vez, já num contexto totalmente diferente, muito contente com essa mudança, sinceramente. Não sabia que me tinha corrido tão bem a época, não sabia que tinha marcado não sei quantos gols. Gostei de estar na Madeira tanto uma vez como da primeira vez como da segunda, mas da segunda muito mais. Houve um dia que o Carlos Velesga ligou-me e disse: olha, há uma equipa na Azobal que está interessada em ti. Quando ele me deu a notícia eu fiquei bastante contente, mas também um bocado nervoso e com o pé atrás. Aos 29 anos ter que mudar tudo. Não correu como eu queria, porque no primeiro ano rasguei o ligamento cruzado e tive a época toda fora. Quando vou para a segunda época, na pré-época rasguei o gêmeo. Era uma época e meia sem jogar. Depois na terceira época, pronto, é que já joguei a época praticamente toda, acho que falhei 2 ou 3 jogos. A minha última época não fiz uma boa época, porque com a notícia do que está a passar com o meu irmão, e sinceramente quando voltei, psicologicamente eu não estava ligado. Surgiu o interesse do Onetasunna. A nível geral, começámos bem, mas depois perdemos. Lá está, o campeonato é muito equilibrado. Perdemos em casa com o Puente Renil, o Cangas, que em teoria são jogos que se tem que ganhar, e nós perdemos esses 2 jogos por 1, e agora estamos um bocado em baixo na tabela, que não era todo o objetivo. O objetivo é estar nos 5 primeiros. Pronto, mudança de clube, mudança de treinador, mudança de equipa, ainda me estou um bocado a adaptar. Showtime em dose tripla, com destaque para 4 portugueses. Afonso Lima brindou os adeptos do Águas Santas Milanesa com um golo artístico que mereceu destaque por parte da EHF, assim como Martim Costa como melhor marcador e Belon Moreira como jogador com mais assistências da Ronda 3 da EHF European League. Alexandre Cavalcanti foi eleito MVP da Ronda 7 da EHF Champions League. É assim que nos despedimos. Obrigado pela preferência. Tenha uma boa semana.